Olá, amigos do Mercado TV. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de candle. Eu recebi alguns e-mails perguntando como é que funciona, como é que faz os candles, como é que trabalha com gráfico de candles. Então eu resolvi ajudar. Eu acho que vai ser uma forma de vocês entenderem, ver como é que funciona. Vem o meu exemplo, vocês vão ver o meu exemplo e depois vão poder aplicar em qualquer outro tipo de gráfico que tem na internet. Se alguém quiser, eu posso passar o link. E tem análise gráfica de candle, você pode regular para candle, barra, linha, como você quiser. Então, se vocês quiserem, é só mandar um e-mail, mas eu vou explicar aqui a maneira que eu uso para ficar mais fácil, né, para não ter problema. Vamos lá. Isso aqui é a forma que eu uso no meu programa, tá? Eu tenho um gráfico de candle em duas cores, eu customizei. Verde representa a alta e vermelho representa a queda, tá? Eu coloquei um período aqui pequeno justamente para vocês poderem ver um pouquinho mais de perto como que funciona esse gráfico. É, por incrível que pareça, até aqui a gente tem uma formação aqui gráfica de ombro, cabeça, ombro, invertido, né, que representa uma alta, mas a função aqui é justamente que você entenda por que tem esse candle aqui, ou como que ele funciona, o que significa esse candle com esse corpo aqui e tudo. Então eu quero deixar bem simples para vocês e depois para uma próxima aula a gente trabalha aqui como é que funciona essa formação gráfica aqui dos candles, tá? Eu separei dois candles aqui para com o mesmo abertura, com o mesmo fechamento, justamente para não ter problema, só com cores diferentes, tá? Aqui, quando eu disse que separei com a mesma abertura, mesmo fechamento, eu coloquei cores diferentes justamente para a gente poder entender o exemplo que eu vou citar aqui. Candle verde eu já falei que é alto e candle vermelho é baixa, né? Então, pela lógica, a gente sabe que se o mercado fechou em alta, ele abriu mais baixo do que ele fechou, certo? Tá? Então essa parte preenchida aqui, essa parte colorida aqui desse candle, representa o real, o efetivo fechamento e abertura do mercado, né? Representa o corpo do candle. Então se a gente sabe que ele abriu mais baixo e fechou mais alto, subiu, a gente pode deduzir que a base do corpo, a, o finalzinho do verde, a parte lá embaixo do verde, é a abertura, né? E o topo do candle, essa parte, topo da parte colorida, representa o fechamento, tá? A gente está vendo aqui que no candle a gente encontra dois tracinhos, nesse candle aqui, claro, não são todos, mas na maioria a gente encontra dois tracinhos em cima e embaixo. O que são isso? Esses tracinhos representam a sombra do candle. Essa sombra do candle representa a real oscilação do candle. Nem sempre o candle vai ter essa parte colorida, ele pode ser assim, como a gente vai ver aqui, ó, nessa parte aqui do outro gráfico que eu estava mostrando, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, mas nessa parte aqui, vocês podem ver que ele foi para cima, foi para baixo, acabou fechando, tem uma pontinha um pouco mais verde ali, significa que ele fechou até um pouquinho mais em alta, mas no final ele firulou e fechou quase na mesma. É exatamente isso aqui. Então essa sombra aqui é enorme, mas representa a oscilação durante o dia, né? Ele variou, foi lá em cima, depois foi lá embaixo e acabou fechando a mesma. Mas significa que o mercado variou muito durante o dia. Então já sabe, a gente fica até mais fácil de entender com candle, é, usando essa parte de cor, né? Verde, vermelho, mas a gente já consegue entender muito melhor do que qualquer outro tipo de gráfico, pelo menos na minha concepção, tá? É, então a gente já sabe que o verde aqui no meu gráfico representa alta. A gente vai pegar aqui o exemplo do vermelho e vai colocar a queda, né? Ou seja, se teve queda, ele abriu em cima e fechou embaixo, então a gente já mata aqui que a parte de cima do colorido vermelho é a abertura e a parte de baixo é o fechamento, tá? Então a gente não precisa se preocupar com essa parte. Sim, porque já pela cor a gente já mata, então não tem grilo. Viu vermelho, opa, caiu, então não tem problema. Ah, quanto que o mercado oscilou? Olha, ele oscilou um pouquinho mais acima da abertura e oscilou um pouquinho abaixo do fechamento. Ah, então não variou muito, então não tem muito mistério, não tá bom.
a gente já pula para o outro candle, já tenta identificar uma formação gráfica ou alguma coisa no candle. Mas já entendeu que vermelho é queda, verde é alta, tá? Eu peguei aqui um outro exemplo, justamente para vocês não associarem sempre o meu gráfico com o gráfico que você está vendo na sua tela, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de alta. Por quê? Um candle de alta. Por que que é um candle de alta? Porque a gente vai pegar aqui no gráfico de barra do lado, tá? Eu, quando não conheço as cores que estão me apresentando no gráfico de candle, eu procuro sempre colocar na barra para poder entender, né, para pelo menos matar um candle para saber qual é a cor que está sendo usada na queda e qual a cor que está sendo usada na alta. Como que eu sei no gráfico de barra? Você está vendo que aqui no gráfico de barra tem dois tracinhos, um para a esquerda e um para a direita, tá? Cada um deles representa a abertura ou fechamento, né? Então a gente sabe que para o lado esquerdo do gráfico é o passado, para o lado direito é o futuro. Ou seja, o lado esquerdo é passado, a gente já mata aqui que esse aqui foi a abertura. E o lado direito é o futuro, a gente já sabe como é que ele fechou. Tá? Eu uso dessa maneira para ficar mais simples, mais fácil de associar. Cada um tem um método, mas eu costumo usar esse porque já é mais simples. E aquela barra, né, que a gente chamou no candle de sombra, é a oscilação que o mercado teve durante o dia. Beleza? No gráfico de barra, ele não vai ter duas cores diferentes, tá? No gráfico de candle você consegue usar duas cores diferentes, tanto para alta quanto para baixa, tá? A gente consegue ver que aqui o de baixo, ele é vermelho, né, que aparentemente está representando a queda, né, como aqui de cima já foi alta, a gente já usa o vermelho de baixo para queda, para ficar mais simples. Aqui ele usa um gráfico de barra vermelho também para representar a queda, tá? Mas é só para associar a queda, não significa que no seu gráfico de barra, o vermelho vai ser queda, o azul vai ser alto, o verde vai ser alto. Não, vai ter só um padrão de cor no gráfico de barra, tá? É o mesmo esquema. Fechamento, abertura do lado esquerdo, fechamento do lado direito, tá? Então não tem que se preocupar, ele vai usar a mesma coisa aqui, só que aqui ele está um pouquinho diferente. Vou pegar aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Vou pegar aqui essas duas partes. O que tem de diferente nesse aqui? Esse aqui, a abertura foi em baixa, esse aqui a abertura foi na alta, quase na máxima. Opa, e o fechamento? O fechamento foi lá quase na mínima. Então o mercado caiu, o mercado desceu em relação à abertura. A gente sabe que o mercado foi de queda, né? Teve oscilação negativa no dia. No outro a gente sabe que o mercado subiu. Por quê? Porque o fechamento representa um ponto mais alto do que a abertura. Então a gente já sabe que a oscilação foi positiva. Não tem muito erro, não tem muito mistério. Usou o gráfico de barra para matar se o candle, para usar o candle, né? A gente já mata se o candle foi de alta ou foi de baixa, não tem problema, tá? Por que que eu não recomendo usar o gráfico de barra direto? Eu vou mostrar aqui no próximo. Vamos lá. Tá vendo esse gráfico aqui de barra? É muito confuso. Eu acho bem confuso quando você tenta detectar os padrões diários, né? Eu estou usando aqui o gráfico de um período. A gente pode ver aqui embaixo janeiro, fevereiro, né? Vou até marcar aqui, ó, janeiro, fevereiro. Ou seja, eu estou usando um período aqui que me dá padrão diário. Então fica um pouquinho confuso quando eu preciso com um pouco mais de agilidade detectar alguns candles, alguns padrões de alta, algumas figuras gráficas. Eu prefiro com candle porque já me dá a cor, já associo logo. Não preciso ficar tentando compreender o gráfico, então eu já mato direto, tá? O gráfico de barra ele é um pouco mais confuso. Vamos comparar aqui com o candle, tá? Ó, a comparação simples: vermelho, queda, verde, alta, matou, já fácil associou. O outro é complicado, né? Já complicou um pouquinho mais. Então procura sempre usar o candle. O candle te dá algumas formações, alguns tipos de candle já te dão já pela história já da análise gráfica, o candle já te dá algumas tendências de alta, uma tendência de baixa, como aqui um martelo, né? A gente consegue acompanhar que o martelo tem uma tendência de alta depois dele, né? Ele inverte a tendência tinha uma queda aqui, depois passou para alta. Então
eu acho mais fácil, você consegue identificar um candle, consegue estabelecer alguns padrões, né, que representam alta ou baixa, diferente do gráfico de barra que você não consegue identificar isso, tá? Aqui o meu gráfico de barra está azul, tá? Não necessariamente todos serão azul, podem ser preto, verde, vermelho, qualquer cor que você quiser, mas eu realmente prefiro o gráfico de candle justamente pelo fato de poder identificar padrões, tipos de candles que vão representar a alta ou baixa no mercado, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa me mande um e-mail. Esse foi mais um vídeo do mercadotv.com.br. Obrigado a todos.